Graças a Deus você é homem. Seja bem-vindo ao nosso devocional de HPH, de homem para homem, do Christian Men's Network, aqui da Universidade da Família, para o seu coração, um coração de homem. Nós estamos estudando esse livro, Homens Ousados, de Paul Cole, trazendo princípios para a sua vida e para a minha vida, para que nós sejamos homens ousados, homens parecidos com Cristo. E o tema de hoje é: Homens ousados proclamam a fé. Fica comigo. O Evangelho de Lucas conta uma história que os discípulos estão no barco com Jesus e de repente vem um vento, vem uma tempestade e Jesus está dormindo no barco. E eles começam a ficar desesperados porque eles percebem que o barco está a pique. E esses dias, ouvindo um pastor amigo compartilhando sobre esse texto, ele mencionou algo que ele é interessante. Ele viaja muito e prega muito, viaja muito de avião. Ele falou assim: para mim, Jesus estava dormindo porque ele estava muito cansado. Porque ele estava compartilhando que hoje ele não tem dificuldade de dormir se tem turbulência ou se não tem turbulência, no carro de um, no carro de outro, porque as viagens tomam e fica exausto e quando dorme, quando descansa, realmente capota. E Jesus estava nessa situação e eles estavam passando lá, só que eles não exercitaram a sua fé. E no momento de desespero, a Bíblia fala que eles acordam Jesus. E Jesus, quando olha para eles assim, fala assim: homens de pouca fé. Será que você tem proclamado a sua fé? Porque a fé é uma virtude, a fé é uma decisão. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, eles estavam com Jesus e estavam passando por dificuldade, mas não tinham fé para externalizar a sua fé em Cristo Jesus. Porque a fé, ela é uma ação. Deus declara que a verdadeira paz é ter sua presença no meio a uma guerra, e é a paz na tormenta. Eu gosto muito dessa questão, porque muitas vezes a gente fala que paz, a sociedade fala que paz é ausência de guerra. A paz é porque nós temos a presença de Deus. Esses dias eu vi algo interessante e eu gravei isso no meu coração. Jesus não nos prometeu que nós não teríamos guerra, Ele não nos prometeu que nós não teríamos aflições, Ele não nos prometeu que nós não passaríamos por doenças, Ele não nos prometeu que nós não passaríamos por apertos, por situações difíceis financeiras, por situações difíceis no nosso relacionamento conjugal, com os nossos filhos, com as nossas finanças. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a presença de Deus que é a estabilidade da nossa vida. É a presença de Deus que gera paz na minha vida e na sua vida. Um texto desse devocional que eu gosto muito, porque no momento que Gladys e eu passamos por umas dificuldades, um acidente de carro que tivemos, esse texto foi uma das bases para que nós conseguíssemos atravessar aquele momento. Esse texto está lá em Filipenses, capítulo 4, 6 e 7. E a Bíblia diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas orações e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Uma outra versão fala: suas mentes e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Então eu e você não precisamos andar ansiosos por coisa alguma, porque a ansiedade, a preocupação é um substituto da oração. Não se preocupe, ore, externalize a sua fé, proclame a sua fé, proclame a palavra de Deus, traga vida aos seus atos, traga convicção de quem que você é em Cristo Jesus. Não importa o que aconteça. O profeta Abacuque fala: mesmo que não haja fruto na vide, que no curral não haja vaca e que não haja sementes no celeiro, o meu coração se alegra em ti. A minha confiança está em ti, porque a segurança está em Cristo. O profeta Jó fala assim: nu vim, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ou seja, ele proclamou a sua fé. E eu e você, como homem, como líder, como sacerdote da casa, nós precisamos proclamar a nossa fé, crer naquilo que ainda não vemos. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Está escrito lá em 2 Timóteo, no capítulo 1 e 7.
Ele nos deu esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio, não de covardia, não de medo. Sabe, Paul Cole ainda menciona aqui, fala um negócio bem interessante. O sistema terreno que Deus estabeleceu é predestinado ao fracasso, porque é exatamente essa fraqueza que leva os homens a Cristo. Ou seja, isso que gerou a humanidade mostrou que o pecado foi corrompido. Então, o que eu e você precisamos ter clareza? Que o que faz com que eu e você sejamos fortes é a nossa dependência de Deus. Paulo escreve assim: quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Porque se esse processo fosse forte, aí que as pessoas diriam que não precisam de Deus. É a nossa fraqueza, as situações que nos aconteçam, que nos faz lembrar de que Deus existe. Passamos e conhecemos muitas histórias de países ricos e as pessoas não precisam de dinheiro porque têm a vontade. E quando você fala de Deus, eles não falam assim: eu não preciso de Deus, e colocam dinheiro na testa e falam assim: esse aqui é o meu Deus. A Bíblia fala que nós precisamos entender que a nossa vida não é presente somente nesse tempo, mas nós estamos direcionados à eternidade. Tem duas eternidades a plena, com Cristo e sem Cristo. Um dia, ouvindo um pastor ministrando, eu nunca esqueci disso, e ele falou assim: eu não quero ir para o inferno porque o diabo está lá. Eu não quero ir para o inferno porque tem fogo, porque tem lago de fogo e enxofre, ranger de dente, dificuldades. Eu não quero ir para o inferno, é porque Deus não está lá. O pior lugar é estarmos num lugar onde que Deus não está. Você está proclamando a sua fé no seu trabalho, proclamando a sua fé em casa, proclamando a sua fé nas suas amizades, nos seus momentos de entretenimento, de lazer. Proclame a sua fé. Um homem ousado, ele proclama a sua fé. O nosso Deus é um Deus de promessa. É um Deus que cumpre, é um Deus que fala aos nossos corações. E a palavra dele fala assim: e Jesus respondeu: o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Está lá em João, capítulo 16, 31 e 33, na NTLH. Ou seja, ele falou: eu estarei com vocês. Vocês vão ter aflições, mas eu estou com vocês. Vocês vão ter bonanças, mas eu estarei com vocês. É interessante isso, porque a gente sempre lembra de proclamar a nossa fé quando nós estamos com dificuldades, seja financeira, seja uma doença, seja uma tribulação que estejam passando, aí a gente lembra de Deus. Mas quando estamos vivendo a bonança, eu creio que nós precisamos mais de Deus ainda do que quando estamos passando pela dificuldade. Por quê? Porque na bonança que facilmente as pessoas esquecem que Deus promoveu ou permitiu que você estivesse lá. Por isso que eu gosto tanto da vida de José, porque José foi um filho que amava o pai e amava a Deus. José foi um escravo que amava a Deus e fazia as coisas com excelência. José foi preso e amava a Deus e fazia as coisas com excelência. Ele foi um governador e nunca fez com que o poder habitasse no seu coração. Pelo contrário, ele falou assim para os seus irmãos e para o povo de Israel: um dia vocês vão sair daqui. Eu quero que os meus ossos sejam levados aqui, porque eu estou aqui, mas não sou daqui. Eu tenho um Deus que é maior do que tudo isso que Ele me promoveu. Para aqueles que estão em Deus, tanto o começo, o meio quanto o fim, eles sempre terminam com as coisas positivas. Deus é um Deus positivo. Ele começou lá no Jardim do Éden e vai terminar na Nova Jerusalém. A morte não é um fim. Jesus fala assim: Lázaro não está dormindo, não está morto, ele está dormindo. A Bíblia fala em Apocalipse 14, verso 3, se eu não estou equivocado, fala assim: bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor, porque descanso dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Ou seja, Deus começa e Deus termina sempre as coisas de forma positiva. Por isso que eu e você devemos proclamar a nossa fé. Deus conclui o que começa, a maneira como Deus termina suas obras é sempre positiva. Filipenses 3, 1, 3 e 6, a Bíblia fala assim: agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Uau! Em Eclesiastes a Bíblia fala que mais importa é o fim do que o começo. Se você teve um começo ruim, se você teve uma vida ruim, existe uma palavra na Bíblia Sagrada que eu amo demais, que se chama arrependimento.
Jesus veio trazer o evangelho do arrependimento. Se você se arrepende de coração, confessa os seus pecados ao Senhor, acerta a sua vida com Ele, reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, Deus te dará a oportunidade de ter um recomeço e ter um fim agradável e abençoado. Proclame a sua fé, memorize os textos bíblicos, coloque no seu bolso os textos bíblicos, memorize, grave a palavra de Deus, proclame a sua fé no seu trabalho, proclame vida. Seja um homem que tenha palavras de vida e não palavras de morte. Quando você vê uma situação difícil, uma situação complexa, procure o que você possa falar de positivo para aquelas pessoas. Qual que é o ensinamento, qual que é o princípio, que não sejamos acusadores. Quando aqueles homens foram acusar aquela mulher que foi pega em adultério, Jesus fala para ela assim: eu não te condeno, vá e não peques mais. Olha que palavra positiva. Ele não ficou apontando para ela dizendo assim: poxa, você fez isso, não. Vá e não peques mais. Tem uma nova vida, tem um recomeço, tem princípios, tem algo que você pode viver que você nunca viveu. Deus quer falar com você. Quero fazer um convite novamente para você. Venha fazer parte do currículo Semeia Hombridade. Decida-se a buscar a ser esse homem que proclama a sua fé. Não sei como, nós queremos caminhar com você e ajudar a você a ser um homem de verdade. Por quê? Porque hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias, nós assumimos responsabilidades, nós confessamos o Senhor Jesus como Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Que Deus te abençoe e um grande abraço.